11h06. Conexão Sociedade. E o nosso contato agora é com o coordenador da Defesa Civil aqui de Salvador, Sóstenes Macedo. Sóstenes, sempre um prazer falar com você. Tudo bem? Bom dia. Muito bom dia, Silvana. Que felicidade de poder conversar com você, conversar com seus ouvintes da Rádio Sociedade, poder falar dessa previsão, dessa chegada das chuvas da nossa capital nesses próximos dias e falar também dos trabalhos de prevenção que a Prefeitura de Salvador, por meio da Codesal, e os diversos órgãos do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, vem empreendendo aí durante esse último período. Sóstenes, a gente sabe, né? A gente já teve uma amostra aí do que serão as chuvas desse ano. A gente sabe também que estamos vivendo mudanças climáticas com intempéries mais fortes a cada ano. E eu queria saber exatamente isso, né? Como é que vocês têm se preparado aí para a chegada das chuvas, porque elas virão. Isso é ponto pacífico. Silvana, você é uma mulher muito estudiosa, além, é claro, dos debates que você lidera à frente da Rádio Sociedade, busca sempre informações na Bahia, no Brasil, no mundo, tem acompanhado essas questões voltadas às mudanças climáticas. Não é mais história para o futuro, é algo que é presente nas nossas vidas. A gente vem observando aí episódios como os ocorridos no ano de 2024, em que tivemos o abril mais chuvoso da história de Salvador, 821,7 milímetros, quando a média histórica para o mês de abril é de 284,9. Nós tivemos em abril do ano passado a soma dos meses do histórico de abril, maio e junho, que é de 824. Então, algo realmente que nos chama muita atenção. Fevereiro do ano passado não foi diferente. A média histórica é de 98, nós tivemos 298 milímetros. Então, são chuvas muito intensas em pouco espaço de tempo. Em novembro do ano passado, também vivenciamos algo de extraordinário no que diz respeito aos acumulados pluviométricos. Você se recorda que a média histórica é de 108 milímetros, nós tivemos em apenas 3 dias, em alguns locais, 400. Inclusive, naquele ponto em Saramandaia que houve a ruptura do talude com a perda de uma vida. Foram 336 milímetros. Você é mais nova que eu um pouco, tenho certeza, e nunca deve ter visto a área ali do comércio alagar, como na frente da Polícia Federal, que houve chuva até a cintura. Eu acho que a gente aí que está entre os 30 e 40 anos de idade nunca vivenciou algo dessa natureza. E também tivemos ano passado chuvas tão violentas, em tão pouco espaço de tempo, que a água dava na cintura. Ora, o que é que a gente quer apresentar com isso? É de que mesmo com tudo que tem sido construído, empreendido, à frente aí a nossa Defesa Civil de Salvador, a nossa Codesal, liderando esse processo, mas não sozinha, a 4 mãos, com uma série de órgãos, secretarias, empresas, a imprensa, os moradores das áreas de risco, por meio dos nossos núcleos comunitários de proteção e defesa civil, qual capacitamos esses moradores para apresentarmos as melhores práticas do que fazer, como fazer, e não se colocar em condição de risco, apresentando a eles não colocar lixo nas encostas, nos canais, não fazer plantio de vegetações inadequadas, a exemplo de bananeiras, que muitas vezes é o que faz com que o talude rompa com o encharcamento das suas raízes, ou mesmo as construções irregulares, sem a técnica devida, sem profissionais habilitados pelo CREA ou pelo CAL, que possam, por sua vez, orientar a melhor forma de construção. Nós avançamos bastante nesse cenário. Somado a isso, a execução de uma série de contenções de encostas e de proteção de encostas em toda a capital. Na semana passada, estive ao lado do prefeito Bruno Reis, entregando mais uma contenção de encosta, com o vereador Luiz Carlos, que é o secretário da CEINFRA, com o superintendente da SUCOP, Orlando Castro, o secretário de manutenção, Lázaro Gessler. E volto a dizer, é uma ação liderada pela Codesal. A Codesal lidera as ações de defesa civil, mas não sozinha, a 4 mãos, com uma série de parceiros. Por isso que nós temos, inclusive, como chamada Defesa Civil, somos todos nós, né? Não há uma ação individualizada. E quando eu venho aqui conversar com você, com seus ouvintes da Rádio Sociedade, é uma prova cabal de que a 4 mãos que a gente vai continuar capacitando os moradores da nossa cidade para que estejam todos esses numa condição preventiva. As nossas crianças também não se afastam dessa luta, Silvana. Nós temos hoje mais de 10.500 crianças da rede municipal de ensino capacitadas por meio do Programa de Defesa Civil nas escolas, o PDCE. É uma grande realidade e uma grande referência para todo o Brasil. E assim a gente vem avançando bastante, trazendo aí uma série de institutos,
como eu falei há pouco, as contenções de encostas, as geomantas. Hoje, nós já temos, por meio da Prefeitura, 552 áreas protegidas pela Prefeitura de Salvador, garantindo a segurança de todos. Entretanto, temos que ter a tranquilidade de saber que as chuvas, quando chegam muito intensas, não só na Bahia, em Salvador, mas em todo o país, em todo o mundo, tem trazido muitos problemas para as populações dessas localidades. Nós tivemos o exemplo do norte de Portugal, com 200 vidas perdidas nas enxurradas do ano passado. Norte da Espanha, não diferente em Portugal, não diferente com as nevascas dos Estados Unidos, que nós sabíamos que teríamos lá nevasca, mas não com a intensidade em que elas chegaram. E é claro que a gente vem se preparando, não só com as capacitações, com a execução dessas obras estruturantes, mas também por meio do nosso Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Salvador, o CEMADEC, que monitora todas essas informações através de estações meteorológicas, pluviométricas, geotécnicas, hidrológicas, os nossos sistemas de alerta e alarme, e com um cabedal de profissionais fantásticos que nós temos na Defesa Civil de Salvador, talvez o mais amplo, o mais multidisciplinar e o mais avançado de todo o Brasil. Contamos hoje, minha amiga Silvana, com profissionais da engenharia civil, da engenharia ambiental, da agrimensura, da agronomia, também geólogos, engenheiros eletricistas, arquitetos, estatísticos, meteorologistas, todos esses profissionais para que nós tenhamos a melhor e mais fidedigna informação das previsões para servir melhor ao povo de Salvador. O prefeito Bruno Reis tem avançado bastante nessa seara. Na semana passada nós recebemos uma delegação, a embaixadora da Bulgária, na sede da Codesal, com o vice-presidente da Associação Comercial da Bahia, empresários que promovem em outros locais do mundo, a exemplo dos Emirados Árabes e também da África do Sul, a colocação, a semeadura, como eles intitulam, nas nuvens para chuvas nessas localidades mais áridas. E aí você pode perguntar, mas Sóstenes, Salvador, a gente vive muito com esse desafio da topografia da cidade, mas a gente precisaria de mais chuva? Talvez não mais chuva, mas ela mais cadenciada, não de apenas uma única vez, ou mesmo com as chegadas dessas, uma possível barreira que nós pudéssemos criar um cinturão ao redor da cidade para garantir essa segurança. Mas isso é claro que é em nível ainda de estudos. Eles buscam agora aqui as informações que nós temos catalogadas pela Codesal, a fim de que nós tenhamos mais informações para o embate desses fenômenos climáticos a médio e longo prazo. A gente fala muito de resiliência, essa é uma marca da cidade. Salvador hoje é uma das 5 únicas cidades do Brasil, Silvana, uma das 5 únicas cidades do Brasil que é hub de resiliência certificadas pelas Nações Unidas. Uma das 10 únicas cidades da América Latina. Somos referência para a Bahia, o Brasil e o mundo, muito por conta do que foi iniciado lá atrás, em 2016, quando até aquela fotografia da cidade, Salvador era uma cidade que era uma referência de tragédias, e naquele momento, então, o prefeito Assemineto virou a chave, instituiu uma nova Defesa Civil de Salvador, uma nova Codesal, com orçamento próprio, com ferramentas e programas próprios, o nosso plano municipal de redução de riscos, os nossos planos de contingências nas mais diversas áreas, e o prefeito Bruno Reis, ele deu continuidade, inclusive ampliando essas ações, fortalecendo esse serviço e as execuções das obras que garantem a adaptabilidade da nossa cidade para esse novo cenário. Mas é claro que a gente só vai ser vitorioso nessa luta, nessa construção a 4 mãos. Então, para isso, a gente precisa de você, Silvana, que é sempre uma voz forte, como os seus colegas Jéssica Smetak e João Calil, e também o Adelson Carvalho, que eu falava com a sua produção mais cedo, desde as primeiras horas da manhã até o meado da manhã, e mesmo nos outros turnos, a Rádio Sociedade sempre leva essa voz da informação ao povo de Salvador, para que toda a nossa população, sabedora das condições reais do clima da nossa cidade, possam se colocar numa condição de prevenção e fazer com que a chuva passe e que todas as vidas soteropolitanas sejam preservadas. É a nossa função social, né? A função de uma concessão pública que se dispõe a atuar na área jornalística, né? Sóstenes Macedo, coordenador da Defesa Civil de Salvador, o microfone é sempre seu para qualquer mensagem de alerta. Aí a gente sabe que, né, virão dias difíceis porque fazem parte dessa convivência nossa, de nós, né, seres humanos com o clima, mas os microfones estão sempre à sua disposição, viu, Sóstenes? Muito obrigada, bom dia. Eu que te agradeço, Silvana, você é uma parceiraça nossa, eu fico muito feliz em poder adentrar no seu programa,
com o seu microfone tão potente, tão forte, que além dessa voz belíssima que você tem, mas a sua comunicação chega e bate forte na casa dos baianos, dos soteropolitanos, e eu tenho certeza que nessa premissa que a gente vai passar por mais essa chuva, por mais essa frente fria, que diferente da semana passada, que foram 3 dias, essa prevemos 6 dias ininterruptos de chuvas, então as pessoas precisam ficar atentas, observando se há algum tipo de mudança de cenário, inclinação de vegetal, risco de ruptura de algum talude, rachadura das casas. Liga para o 99, se afaste da condição de risco, aguarda que um engenheiro, um geólogo, um arquiteto da Codesal faça a vistoria e que a gente saia ileso nesse momento. Muito obrigado, Silvana, que Deus a abençoe e tudo de bom para todos nós. Obrigada, viu, Sóstenes? Muito obrigado, um ótimo dia aí para você. Agora, 11h17, é isso, né, gente? Bora ficar atento, porque a Defesa Civil, ela faz a prevenção, ela faz o socorro, mas muito tem a ver com o nosso comportamento de não jogar lixo, de cuidar da nossa cidade, de se houver alguma sinalização de problema, sair correndo, né? Já tem aqui o material da prefeitura que eu vou ler em detalhes, mas isso é real, isso não é propaganda, a gente precisa cuidar da nossa vida. Eu imagino quanto seja difícil perder tudo, eu nunca perdi, mas eu até comentei aqui um dia, minha primeira lembrança de infância é um alagamento, né, da casa onde a gente morava em São Miguel Paulista, Zona Leste, extremo da Zona Leste de São Paulo, quando eu era muito pequenininha, devia ter 2, 3 anos, e eu tenho um flash, porque minha irmã mais velha, a Linda, é quem estava me carregando, ela escorregou e caiu, e eu tenho essa imagem, né, uma imagem, um flash mesmo, na cabeça. Eu lembro que de minha mãe contar que eles perderam tudo, né? Minha mãe perdeu tudo, cama, fogão, geladeira, o que tinha na casa, porque houve um alagamento lá em São Miguel Paulista, e aí logo depois a gente mudou de lá, e aí foi morar já na Penha, né? Numa casa próxima onde eu acabei crescendo. Mas é importante que a gente pense nessa questão da vida, do quanto a vida é importante. Falando da